Grande que Fel Kainar, olha aí. fez um trabalho magnífico. Fez um trabalho magnífico, é a denúncia mais fundamentada, mais consistente e mais chocante que nós jamais tínhamos presenciado ou testemunhado antes sobre o abuso de crianças e adolescentes nessas redes sociais, abuso promovido muitas vezes pelos próprios pais que patrocinam isso para ganhar dinheiro às custas dessas crianças e desses adolescentes, ou então por outros que se aproveitam disso. E é isso alimenta uma rede de pedofilia fantástica. Tem um projeto e é sobre isso que eu gostaria que o deputado, que é muito bem-vindo ao nosso programa, começasse a explicar para a gente. É um projeto que veio do Senado para a Câmara, mas que parece que estancou, estacionou na Câmara já há algum tempo. Seja bem-vindo, deputado. Explica essa história melhor para a gente. Boa tarde, Ricardo. Boa Boa tarde a tarde. todos. Agradecer, pelo espaço e pela oportunidade de falar para o Brasil de uma pauta tão importante. É uma pauta suprapartidária, realmente se faz necessária e urgente para o Brasil. É uma pauta do Brasil, que é o projeto de lei 2628 de 2022, aonde nós buscamos dar uma proteção, o maior cuidado possível às nossas crianças e adolescentes. Eu recebi essa relatoria vindo do Senado há aproximadamente 120 dias atrás. E nesse período nós nos dedicamos muito, com toda a nossa equipe técnica, jurídica, nós realizamos 53 reuniões técnicas, apreciamos mais de 30 emendas, realizamos 3 audiências públicas com 25 especialistas dos mais diversos setores. Sociedade civil comum, os 3 poderes, incluindo a IMJ, SECOM, a Ordem dos Advogados do Brasil, institutos de referência como a Alana, que agrupa mais de 150 instituições em defesa da proteção e do cuidado das crianças. Tivemos participações muito emblemáticas, simbólicas nessas audiências públicas, como a do Jonathan Haidt, que hoje é uma grande sumidade a nível mundial, tem andado o mundo em busca da defesa, da proteção e do cuidado com as crianças e os adolescentes. Líderes das mais diversas alas políticas, da direita, do centro, da esquerda, senadora Damares, que é uma defensora nata do direito das crianças e dos adolescentes, participou das audiências públicas, fez parte da construção de pontos sensíveis desse relatório, próprio senador Alessandro. Então, Ricardo, nós estamos muito seguros, temos sido muito elogiados aí dentro por todo o Congresso Nacional, Agora, que há muito tempo nós não se via um relatório tão robusto, tão bem construído, na sensibilidade dos me diga detalhes. uma coisa, esse projeto ele chegou, como o senhor falou, do Senado para a Câmara, não é isso? Quer dizer, no Senado ele já foi aprovado? É No, isso? no Senado, ele foi relatado pela senadora Damares, foi aprovado e foi encaminhado para a Câmara. Ele foi Muito bem. aprovado. O que é que diz esse relatório em linhas gerais? Ele traz vamos dizer, um regramento mais claro dos deveres que as plataformas, os prestadores de serviços digitais devem ter
para proteger, cuidar das nossas crianças. Então, vamos dizer, os mecanismos que as plataformas devem adotar para que as crianças possam ingressar nas redes sociais, para que os pais possam ter acesso, responsabilidade compartilhada. Então, canais de denúncias, representantes legais no Brasil, regramentos em português. Então, tudo isso, vamos dizer, em linhas gerais, foram aperfeiçoamento que nós fizemos no relatório do senador Alessandro, para que nós possamos ter nível máximo de segurança, de cuidado com as nossas crianças na internet. Eu faço sempre questão de frisar, Ricardo, que isso é uma pauta do Brasil, ela não tem partido e nem lado. Agora me Jadiel, diga uma coisa, só por um ponto favor, vá, importante, Guga, Jadiel, vá, é que Guga. o projeto, talvez o cerne do projeto, era aquela questão do cuidado, que as redes, as Big Techs teriam a obrigação do cuidado com a criança. E aí o senhor aceitou aí uma emenda que muda isso para precaução, e não mais cuidado. Quando era cuidado, a Big Tech era obrigada a monitorar e a cuidar daquele conteúdo. Agora eles vão poder criar mecanismo para o pai cuidar, mas eles não terão, por exemplo, que contratar uma equipe para monitorar esse conteúdo e tampouco vão poder receber sanções, pararem na justiça, já que a obrigação vai ser do pai, não vai ser da Big Tech. Tem como explicar esse ponto? É isso mesmo? Foi isso que aconteceu, então, com essa mudança? A obrigação é dos pais, mas as Big Techs, de certa maneira, estão blindadas e não terão elas que fazer esse trabalho. E por que aceitar essa mudança, essa emenda num ponto tão crucial? Olha, nós tivemos o maior cuidado possível em que o nosso texto estivesse muito claro, que não há qualquer vedação da liberdade de expressão e nem censura. Por isso, tópicos que poderiam abrir a lacuna, o viés de politização e levar aí os mais conservadores, à direita, a entenderem que poderia ter qualquer viés de censura, nós fizemos questão de poder sanar isso. Então, a termologia dever de cuidado, que era um termo que veio no projeto do Senado, nós tivemos aí a precaução de substituir por prevenção, precaução e segurança da informação. Então, para que não haja nenhum link com censura. E hoje, outro ponto importante que nós temos batido muito é justamente na questão do perfilamento, a retirada de conteúdos nocivos das redes. Como é que se procederá à retirada de conteúdos nocivos? Por duas linhas. Primeiro, por decisão judicial, que não há questionamento, e segundo, se estiver em desacordo com a classificação indicativa do que prevê o nosso relatório. Qual classificação indicativa é essa, deputado Jadiel? Pedofilia, automutilação, jogos de azar, adultização, sexualização. Todos esses conteúdos nocivos que forem identificados, eles serão avaliados pela autoridade a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e a ANPD, identificando que realmente o conteúdo é nocivo, ela sinaliza, oficializa a plataforma para que o conteúdo seja retirado. Então, não é de qualquer forma, não é censurando, não é dizer, esse conteúdo é nocivo, vamos retirar eles. Mas nós havemos de compreender, sabemos que hoje é uma realidade, que as crianças, os adolescentes, eles se inscrevem nas redes sociais hoje de maneira muito livre, vamos dizer assim, sem um critério de seguranças, apenas ali com dados básicos e uma autodeclaração de maior. E que
o algoritmo de algumas plataformas, realmente, se você fizer qualquer pesquisa de conteúdo nocivo, ele começa a lhe entregar mais e mais e mais conteúdos nocivos. Então, nosso texto ele prevê justamente resolver essa problemática. Só para entender, então, o dever do cuidado, na opinião de parte dos políticos, daria um poder para as big techs que poderia ser depois traduzido como censura, já que partiria deles esse cuidado, ou seja, essa precaução de já retirar das redes sociais aquele conteúdo que eles Exatamente. vissem. Mas esse Exatamente isso. conteúdo, sendo um conteúdo, obviamente, voltado para cometer um crime, como pedofilia ou a sexualização de crianças, já não seria cabível a própria Big Tech retirar sem necessidade de passar por todo esse trâmite que cria uma certa burocracia que Na é reali... muito na, difícil. re- É exatamente isso, você está certíssimo. Dentro do nosso relatório prevê que a própria Big Tech, a própria plataforma, se ela identificar que o conteúdo é nocivo, pedofilia, automutilação ou algo desse tipo, ela já deve imediatamente fazer a retirada do conteúdo por conta própria. Mas vamos dizer que isso passe despercebido pelas plataformas. Então, se a justiça não tiver ali a determinação judicial, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por provocação de qualquer cidadão comum ou por identificação própria, ela pode sinalizar para a plataforma, para a Big Tech, que aquele conteúdo está em desacordo com a classificação indicativa e esse conteúdo deve ser retirado do ar imediatamente. O senhor acredita que realmente é um avanço esse projeto, pelo menos em relação ao que nós tínhamos ou não tínhamos nada? Olha, eu na última quarta-feira tive a oportunidade de estar em uma reunião com o presidente Hugo Mota na presidência da casa, com o senador Alessandro e vários outros deputados federais e membros de diversos órgãos de proteção e cuidado à criança, como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público, o Judiciário, a juíza doutora Vanessa Cavalieri, que é a juíza da primeira vara da infância e da juventude do Rio de Janeiro, capital e região metropolitana, que ela hoje tem ali mais de 8 milhões de pessoas na jurisdição da comarca da vara dela. Ela fez um relato ao presidente Hugo muito forte. Diz, presidente, o que mais me embrulha o estômago, o que mais me deixa consternada é quando um pai, uma mãe que foi vítima com seu filho de algum conteúdo nocivo ou que teve ali seu filho vitimizado na internet, chega para mim e diz assim, juíza, doutora, o que é que está faltando para a senhora determinar a retirada desse conteúdo da internet? E ela diz que engole seco e diz assim, não há legislação no Brasil vigente para que eu possa solicitar isso. Então, realmente, o Brasil hoje tem regramentos claros para praticamente tudo, legislação vigente em todos os setores e a internet, vamos dizer, é uma terra sem lei. E eu tenho sempre dito, o direito de qualquer pessoa, ele encerra-se onde começa o direito das nossas crianças. Então, eu entendo que deputado nenhum parlamentar, nenhum senador possa vir a ter a audácia de dizer que vota contra a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu trabalhei muito para que não deixasse nada de vedação à liberdade de expressão, para que não tivesse uma abrangência de regulamentação de rede de forma geral. Nosso ponto central são as crianças. Então, a gente regulamentando a proteção e o cuidado das nossas crianças, nós estamos entregando um dos projetos mais importantes do Brasil nessa legislatura. O senhor tem filhos? Tenho 6 filhos, Ricardo. Tenho, 6? tenho 6 filhos. Tenho filhos de O senhor 3 anos casou, de idade até os 18 anos. o senhor casou muito jovem, porque pelo menos o senhor... Completei Hein? agora 38 anos e tenho 6 filhos. E 38. essa casa é uma
Nossa casa é uma festa, é uma alegria, um ambiente de muita paz. Então eu sou a pessoa certa, o deputado certo, na hora certa, para poder ajudar a legislar essa Me diga lei. uma coisa, como é que o senhor faz? Como é que o senhor regula, vamos dizer, a sua legislação familiar? Como é que o senhor faz com, Com com, com muito esses filhos? diálogo, com muito cuidado, meus Não, não, filhos mas, desde uma mas tem regras ali para eles terem acesso, não terem acesso às redes sociais. Como é regras que o senhor claras. sabe como é que o senhor sabe que eles não estão entrando em redes que Ah, servem o mal? nós estamos sempre buscando monitorar o telefone deles, acompanhando, tendo uma criação muito perto, participativa. Todos os dias, independente da correria, a gente conversa, faz a oração antes de dormir, acompanha o celular deles, busca olhar nos aplicativos o que é que eles estão acessando. Eu e minha esposa, nós sempre colocamos ali o tempo de uso de tela programado para que eles só possam utilizar o telefone no máximo 1 hora por dia, com limitação de idade. Só que hoje, Ricardo, é tudo muito complexo porque cada aplicativo tem seu regramento próprio. E no nosso texto a gente busca justamente que na loja de aplicativos a gente possa ter esse controle de forma geral para todos os aplicativos, para facilitar o controle dos pais, dos familiares. Mas não ajudaria nesse controle dos pais que as próprias redes sociais, as próprias plataformas também colaborassem com isso? Não é só ao serem acionadas retirarem os conteúdos impróprios, é elas também terem a iniciativa de fazer isso. Mas não falta isso? Olha, nós dialogamos muito. Nós tivemos como, por exemplo, o vice-presidente do Google, é, internacional. Nós tivemos na Meta no Brasil em reunião por 2 vezes com a diretoria da Meta aqui no Brasil. Nós tivemos com o TikTok, nós Sim, mas, tivemos. mas eles resistem a fazer isso? Não, pelo contrário, nós temos tudo registrado em audiência pública que eles nos relataram que compreendem e inclusive validam que eles precisam cada dia mais entregar mais tecnologia, mais mecanismo para que possamos ter esse cuidado, essa proteção com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mas Inclusive eles a se mas Meta eles se comprometeram a fazer alguma coisa se comprometeram, objetivamente? inclusive nos relataram e está registrado em audiência que já está em desenvolvimento avançado tudo que nós estamos propondo para eles no relatório.